que eu tenho TDAH? Eu vivo esquecendo as coisas, não consigo terminar projetos, eu começo as coisas e não termino elas, tô sempre atrasada. Será que isso é TDAH mesmo, gente? Ou será que isso é coisa da minha cabeça porque eu fico vendo esses vídeos no Instagram, no TikTok o tempo todo? Ou será que eu tô tentando arranjar desculpa pra minha preguiça mesmo? Bom, se você tem se perguntado isso, seja muito bem-vindo ao TDAH Talks. Aqui a gente fala tudo sobre TDAH. Meu nome é Vitória Palmerston, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com mulheres com TDAH e hoje a gente vai falar sobre como acontece a avaliação psicológica e o diagnóstico em adultos com TDAH. Vamos entender algumas coisas, né, para início de conversa. Eu sei que muitas vezes a gente tem a impressão de que hoje em dia todo mundo tem TDAH. Com as redes sociais e a gente vê, principalmente o algoritmo entende o que a gente tem interesse e acaba mostrando muito pra gente, às vezes parece que todo mundo tem TDAH. Só que a grande verdade é que o TDAH, ele é um transtorno que ele é descrito na literatura desde a Grécia Antiga. Ele é descrito na literatura médica, né, a gente consegue ter relatos ali a partir de 1700. Então, o TDAH, ele já existe, né, ele já é descrito há muito tempo. Então, a gente não está falando aqui de uma modinha. E tem uma coisa importante para a gente entender nesse contexto, que é a evolução da ciência. Hoje, a ciência evoluiu. A gente tem vários estudos que nos ajudam a entender melhor como o TDAH funciona, como ele afeta as pessoas com TDAH e que nos ajuda a identificar melhor pessoas com TDAH. Por exemplo, algumas décadas atrás, a ciência, né, acreditava que o TDAH era um transtorno que era exclusivo de crianças, né, era um transtorno da infância, e ele só se apresentava em crianças do sexo masculino. Com o tempo, e com mais pesquisas e mais estudos, a gente foi entender que não, que ele é um transtorno, sim, do neurodesenvolvimento, ou seja, ele começa na infância, mas ele acompanha a pessoa até a vida adulta, e que ele afeta crianças e adultos de ambos os sexos, né, então você pode ser uma mulher ou um homem adulto com TDAH também. E algumas décadas atrás não se sabia disso, não se falava sobre isso. Hoje, à medida que a ciência vai evoluindo, né, que a gente tem acesso a exames de imagem, consegue mapear, enfim, algumas diferenças no cérebro, a gente consegue entender melhor como que o TDAH afeta a pessoa, como que os sintomas se expressam. A partir do momento que a ciência vai entendendo melhor, a sociedade vai entendendo melhor. E hoje, com as redes sociais e a gente falando tanto sobre TDAH e as nossas experiências, às vezes a gente tem a impressão que hoje em dia todo mundo tem TDAH, mas na verdade é que hoje as pessoas têm mais informações sobre o próprio funcionamento do que elas tinham antes. Então, essas pessoas, elas sempre existiram, elas sempre estiveram aí, elas só não tinham respostas sobre o funcionamento delas, como elas têm hoje. Óbvio que existem diagnósticos que podem ser mal feitos ou mal conduzidos, isso acontece, né, com qualquer diagnóstico, seja da saúde mental ou não, mas para além disso, a gente precisa entender também como que é precário o acesso à saúde num país como o Brasil, principalmente saúde mental. Então, achar que hoje em dia todo mundo tem TDAH é desconsiderar o fato que a grande maioria das pessoas que têm TDAH no nosso país não tem acesso a uma avaliação clínica, tanto para fins diagnósticos quanto para tratamento. Então, acho que ter clareza disso é um bom ponto de início para o nosso vídeo de hoje. Agora que isso já foi estabelecido, eu queria conversar com vocês sobre como é feito o diagnóstico para adultos com TDAH, que é um pouco diferente do diagnóstico em crianças. Quando a gente fala sobre o diagnóstico em adultos com TDAH, a gente está falando de um diagnóstico que ele é clínico. Isso significa que ela é feita a partir de uma entrevista com um médico ou um psicólogo que vai identificar uma série de critérios ao longo da vida desse paciente. Não existe nenhum tipo de exame de imagem, testagem psicológica, exame de sangue que sozinho, né, seja capaz de identificar o TDAH. Esses recursos, essas ferramentas, elas devem ser usadas quando existe dúvida, quando existe suspeita de algum outro transtorno, alguma outra condição, e aí sim a gente vai lançar mão desses recursos para fazer um diagnóstico diferencial, a gente identificar se a pessoa tem TDAH ou não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, a princípio, quando a gente está falando de recomendações para a população geral, a avaliação ela precisa ser feita com base na história
história de vida desse paciente e nos critérios do DSM. Ele é como se fosse uma bíblia, ele é um grande manual que guia e orienta profissionais de saúde sobre o diagnóstico de transtornos mentais. O DSM, ele vai trazer vários critérios ali pra gente, dentro de um contexto de consultório, avaliar se aquela pessoa tem TDAH ou não. E aqui vem um primeiro ponto de atenção que eu queria trazer para vocês, que é quando a gente pesquisa, joga no famoso Google, no Dr. Google, sintomas de TDAH. Mas eu preciso que vocês entendam que isso é apenas um entre vários critérios que são avaliados para a gente identificar se a pessoa tem TDAH ou não. Por quê? A presença ou até mesmo a ausência desses sintomas não significa nem que você tem, nem que você não tem TDAH. Isso é um critério que a gente usa para a gente puxar várias outras perguntas pertinentes dentro do processo diagnóstico. Isso quer dizer que uma pessoa que tenha todos os sintomas que aparecem ali no Google, né, que são 18 sintomas, 9 do subtipo desatento, 9 do subtipo hiperativo impulsivo, mesmo que a pessoa gabarite isso, não significa que ela tem TDAH. Uai, Vitória, mas como assim? Porque o profissional, além de identificar os sintomas, ele vai ter que avaliar outras coisas, inclusive se esses sintomas não podem ser melhor explicados por outro transtorno ou por algum contexto de vida que justifique esses sintomas. Então, os sintomas de TDAH, eles são inespecíficos. Significa que dificuldade em se concentrar, dificuldade em gerenciar seu tempo, em controlar os seus impulsos, são sim sintomas de TDAH, são sintomas característicos do TDAH, mas podem ser sintomas de um outro transtorno. Por isso que a avaliação do profissional ela é tão importante, porque é ele que vai fazer esse discernimento, né? É ele que vai entender se aquele sintoma é de TDAH ou se é de outra coisa. E mesmo que pareça que você não tenha sintomas, esse profissional vai te fazer perguntas para tentar entender se você não está mascarando esses sintomas com algum mecanismo de compensação. Então, a gente vai avaliar sintomas de TDAH e, além disso, nós vamos avaliar, dentro de um processo diagnóstico, desde quando esses sintomas estão presentes. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele precisa estar presente, né, desde a infância, para a gente fazer esse diagnóstico, e é um transtorno que te acompanha por toda a sua vida. Você ter dificuldade em se concentrar nos últimos meses, mas você nunca teve dificuldade ao longo da sua vida, isso levanta um ponto de atenção. Não exclui. A gente precisa entender o contexto. Pode ser que você tivesse outros sintomas ao longo da sua vida, ou que você tivesse mecanismos que compensassem esses sintomas, mas a gente precisa entender, dentro dessa avaliação, esses prejuízos que são associados ao TDAH, eles existem ao longo de toda a vida do paciente. E depois a gente identificar desde quando esses sintomas começaram, dentro dessa avaliação feita por um médico ou por um psicólogo, a gente precisa identificar frequência e intensidade dos sintomas e se esses sintomas causam um sofrimento que ele é clinicamente significativo. Ou seja, esquecer sua chave de vez em quando, se atrasar às vezes, não faz com que você tenha TDAH. A gente precisa ver com que frequência isso acontece, qual que é a intensidade desses sintomas e se esses sintomas estão atrapalhando a sua vida. E aqui tem um ponto de atenção que é muito importante. Causar sofrimento clinicamente significativo não significa que você não se formou, não significa que você não consegue trabalhar, não significa que você não consiga ter relacionamentos ou nada trágico, né, nesse sentido. E às vezes mas a gente precisa avaliar se existe prejuízo no processo, não só nos resultados. E isso é uma coisa que a gente só consegue fazer a partir de uma entrevista clínica, com um profissional assim capacitado, te fazendo perguntas importantes para identificar esse processo. A gente precisa avaliar também se esses comprometimentos eles aparecem em mais de uma área da sua vida. Então, de novo, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem a ver com a forma que o seu cérebro se comporta. Isso significa que o seu cérebro ele tem TDAH na escola, no trabalho, em casa, com os amigos, enfim, em qualquer contexto de vida. Então a gente precisa identificar prejuízos em mais de uma área da sua vida. Isso não significa que o prejuízo precisa ser da mesma forma, a intensidade precisa ser do mesmo jeito. Isso varia, mas os sintomas, eles não são restritos só ao trabalho ou só a casa. Mesmo que seja muito mais fácil para você lidar com a sua vida doméstica do que a profissional, ou o contrário, seja mais fácil para você lidar com a vida profissional do que a vida doméstica. Mas a gente precisa entender a expressão desses sintomas em diversos contextos. E aí, se a gente fez tudo isso, se a gente avaliou presença de sintomas, frequência, intensidade,
fez uma avaliação do seu histórico de vida desde a infância, né? Às vezes, inclusive, é importante chamar pessoas que te conheciam quando criança para fazer essa avaliação. Às vezes a gente pode pedir arquivos, né, da sua escola, às vezes a gente pode pedir documentos escolares, às vezes a gente pode chamar alguém que te conheceu na sua infância, uma pessoa da sua família, ou enfim, algum amigo próximo. Então, depois que a gente estabelece, né, quando a gente avalia ali presença dos sintomas, frequência, intensidade, prejuízo em mais de uma área da vida, quando a gente identifica ali que existe prejuízo em mais de um contexto de vida, que esses sintomas aparecem em mais de uma área da sua vida, a gente precisa ainda fazer uma coisa muito importante dentro desse processo de avaliação, que é identificar se esses sintomas não podem ser melhor explicados por algum outro transtorno ou algum outro contexto de vida, como seu estilo de vida, por exemplo. O profissional de saúde vai avaliar se esses sintomas eles não podem ser melhor explicados por um processo de depressão, de ansiedade, de transtorno de personalidade, de TEA, de altas habilidades e superdotação, por exemplo, ou um contexto de vida extremamente estressante. Então, o profissional de saúde, ele vai fazer essa avaliação para tentar identificar qual que é a raiz desses sintomas, se de fato é o TDAH ou se é algum outro transtorno. E aí pode ser que o profissional que esteja te avaliando sinta a necessidade de pedir algum exame, de fazer algum tipo de testagem neuropsicológica, justamente para fazer essa avaliação. Então, esses prejuízos, essa dificuldade de atenção, é um TDAH? Ou essa pessoa pode ter uma deficiência intelectual associada? Ou até mesmo, gente, às vezes a gente precisa identificar se é uma coisa ou outra, mas muitas vezes, na verdade, a maioria dos casos, a pessoa tem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, tudo isso a gente só consegue identificar a partir do raciocínio clínico do profissional que está fazendo essa avaliação. Tá, Vitória, mas o que esses profissionais podem utilizar para fazer essa avaliação? Bom, como eu disse, a avaliação do TDAH, ela é uma avaliação que ela é clínica. Muitos profissionais podem usar entrevistas clínicas semi-estruturadas como o DIVA-5, por exemplo, que é uma entrevista semi-estruturada que vai ajudar o profissional, vai orientar o profissional na avaliação e identificação desses sintomas ao longo da vida desse adulto, identificar a intensidade, identificar quais são as áreas de vida que foram afetadas ou não. Ou o ASRV-18, por exemplo, que é um questionário auto-aplicado para a gente identificar ali a frequência e a intensidade de sintomas do TDAH no paciente. Mas é importante a gente ressaltar que não existe nenhum instrumento, né, nenhuma ferramenta de avaliação que sozinha seja capaz de avaliar ou identificar o TDAH em alguém. Por isso que esses testes de internet, eles não funcionam e eles não são válidos, eles nos dão uma ideia do que pode estar acontecendo ali ou não, mas a gente só vai entender de fato quando existe um profissional capacitado ali por trás, fazendo um raciocínio clínico em cima daquele caso específico. E da mesma forma, não existe nenhum exame de imagem, exame de sangue ou teste neuropsicológico que sozinho seja capaz de avaliar se a pessoa tem TDAH ou não. Esses exames, essas testagens, eles podem ser pedidos principalmente quando existe suspeita de algum outro transtorno, alguma outra questão que possa estar causando ali os sintomas de TDAH. Tá, Vitória, mas quem que eu procuro para fazer isso? Você pode procurar um psicólogo ou um médico. De um ponto de vista legal, qualquer médico e qualquer psicólogo pode fazer essa avaliação, esse diagnóstico. Mas o ideal é que você procure um psiquiatra ou um neurologista, no caso dos médicos, ou psicólogos clínicos ou neuropsicólogos, têm experiência com essa avaliação, que estejam atualizados em relação à avaliação de adultos com TDAH. E se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode ser interessante para alguém, mande para essa pessoa, né? Acho que é um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas. E é isso, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!